Ele foi um dos maiores cantores na década de 90. Muitas das suas músicas foram as mais tocadas durante vários anos. Ele se tornou um dos maiores vocalistas e foi uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. No entanto, ele muitas vezes quis tirar sua própria vida e diz aos seus amigos íntimos que o seu sofrimento era tão grande que ele queria, de fato, morrer. Você sabe o porquê de tudo isso? Você já percebeu que muitos cantores, mesmo conseguindo muito sucesso, muitos deles tiram a própria vida e muitos deles são deprimidos? Você quer saber o porquê? Já quero lhe adiantar que a música ela é cheia de código e ela é uma frequência e ela também é uma potência. Olá, meu nome é Charles Araújo. Se você está chegando neste canal, seja muito bem-vindo. O propósito do nosso canal é falar de música, como também de outros temas que são canais de vida. E nesse vídeo nós queremos falar da Legião Urbana. Se você é fã do Renato Russo, se você já ouviu as músicas do Renato Russo, você já deve ter percebido que em algumas músicas ele usa trecho bíblico, como por exemplo Daniel na cova dos leões. Ele cita também o caso de Davi e Jonathan. E aí você acha que ele está falando de fato das questões bíblicas? Você acha que é porque ele é uma pessoa temente a Deus? Ele sempre foi uma pessoa frágil, sempre manifestou problema no seu emocional, foi envolvido com as drogas, pegou o vírus HIV, ele se assumiu homossexual, teve relacionamento mesmo de casamento com outro homem. Então a vida do Renato Russo sempre foi uma vida conturbada e complicada. E eu repito, os seus amigos íntimos falavam que o seu sofrimento era tão grande que ele de fato queria morrer, e contam que os últimos 4 meses da sua vida ele passou isolado no seu apartamento, sem querer conversar com ninguém, apenas alguns amigos íntimos que tentavam tirar ele daquela fossa, mas infelizmente não conseguiu. E o Renato Russo morreu no ano de 1996. Agora vamos falar sobre os seus dilemas, que era codificado em suas músicas. Vamos começar com a música Daniel na cova dos leões. Você sabia que, na verdade, o que ele estava colocando nessa música eram os seus dilemas, eram as suas dores, as suas frustrações, os seus medos, na dúvida na hora de assumir ou não assumir se ele era homossexual. Então, Daniel na cova dos leões, que segundo ele, a situação dele era semelhante. Daniel foi um dos grandes profetas do Velho Testamento, do povo de Deus, que foi injustiçado e foi jogado na cova dos leões. Então, quando o Renato Russo colocou o título de uma música como Daniel na cova dos leões, não é porque ele estava elogiando, no caso, Daniel, era falando, comparando a sua vida, o seu dilema, os seus problemas, o seu desafio, que era semelhante ao de Daniel, segundo ele quis mostrar. Já na música Lasdor, quando ele fala que Davi tinha um grande amigo, que também está citando um caso da Bíblia, onde o rei Davi, antes de ser rei, teve a fidelidade do filho do rei Saul, que o seu nome era Jonathan, e eles eram grandes amigos, mas um amigo verdadeiro, aonde a sua honestidade de um para com o outro e a sua fidelidade era por defender as coisas corretas, e era uma amizade genuína, não uma amizade homossexual, como no caso o Renato Russo quis passar na sua música. Então Renato Russo tentava passar nas letras
das suas músicas os seus dilemas, os seus medos. Ele procurava tornar claro uma forma de sutilmente estar confessando quem ele era ou assumindo quem ele era, homossexual, através das suas músicas. Vamos fazer um filme, meninos e menina. Olha o que o próprio Renato Russo uma certa vez falou em uma de suas entrevistas. Certas coisas que colocava nas letras eram mensagens cifradas, muitas vezes para não ter problema. Eu não era muito claro. Tem algumas músicas que eu estou cantando para um cara mesmo, mas escrevi de tal maneira que como se parecesse que fosse uma menina ouvindo a música, ou seja, uma menina ouvindo a música pode achar que é um cara cantando para ela. Já em uma outra entrevista, o Renato Russo fala a respeito do seu dilema na hora de assumir a sua homossexualidade, que por causa disso que ele fez a música Daniel na Cova dos Leões. Ele fala isso aqui, ó. É a situação da pessoa encurralada que tem que provar alguma coisa e sobre ter que lidar com uma sexualidade que não é aceita. Tem aquela imagem de ser barco a motor e usar remo. Entendi. É aquela questão de ser barco a motor e usar remo. Queria falar mais claro, mas ainda não tinha coragem. Ou a integridade como artista, ou mesmo a técnica para falar claramente, e toda uma linguagem, por isso toda uma linguagem cifrada. Já em uma outra entrevista, o Renato Russo falou isso aqui. Eu estava precisando me assumir há muito tempo, mas fica aquela coisa, filho de católico, você é doente, etc. e coisa e tal. Já a música Vento do Litoral, o Renato Russo fez por aquele que, segundo ele mesmo falava, o grande amor na sua vida, que era o americano Scott. Esse cidadão foi o que apresentou para ele as drogas mais pesadas, mas o Renato Russo trouxe ele para o Brasil e comprou um apartamento onde os dois moraram juntos por muito tempo. E contam que foi após a separação com esse cidadão americano chamado Scott que ele entrou em depressão, que foi dali que ele começou a desandar e dali não parou mais. E infelizmente em 96 chegou a falecer. Eu mostrei, segundo o documento, como o Renato Russo codificava as suas dores, os seus medos, até mesmo a sua doença. Ele codificava em suas músicas. E uma vez que essa música ela estava codificada, aquela pessoa que entrasse em sintonia com aquela música, ouvindo a música ou mesmo participando dos seus shows, principalmente participando dos seus shows, então essa música ela era codificada, ela penetra porque há um princípio imutável, o verbo sempre se fará carne, sempre habitará conosco. A respeito de Jesus, usando a Bíblia corretamente, porque no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou conosco e nós vimos a glória dele. Isso no caso de Jesus, mas em todos os demais casos também são assim. No caso do Renato Russo e outros cantores, na verdade vários e vários cantores, que transfere as suas dores, o seu estilo de vida errado, a sua sexualidade, o seu estilo de vida errado, a sua sexualidade. Então ele codifica tudo nessa música e aquela pessoa que ouvir a música, principalmente aquelas pessoas que participam dos seus shows, então essa frequência penetra porque o verbo irá se fazer carne. Aquilo que agora é uma informação, é uma palavra, temperado com a melodia, temperado com os arranjos, começa a circular em seu sangue, começa a se tornar carne da sua carne, pele da sua pele, ossos dos seus ossos.
e agora a pessoa sente as mesmas vontades, os mesmos desejos e passam a ter os mesmos hábitos. Eu já vi muitas pessoas que elas são homossexuais ou têm desejos, prazeres por pessoa do mesmo sexo e elas falam assim: ah, eu nasci assim, foi Deus que quis que eu fizesse assim. Foi Deus nada, e ela não nasceu assim. Ela é assim exatamente por causa dessas frequências, por causa desses códigos que tem nas músicas, que já vem de muito longe. Então, cada cantor que encarna esses códigos, eles começam a praticar esse estilo de vida errado, geralmente acompanhado com muitas drogas, geralmente acompanhado com muito sexo, com muita festa. E a gente sabe que aquilo leva à autodestruição. É só você olhar ao redor e ver a quantidade de artistas que seguiu aí o padrão do Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, mas o resultado é o que se vê, inclusive o próprio Raul Seixas, Renato Russo, nós poderíamos também falar de Cazuza e vários outros que entraram nesse estilo de vida e o resultado foi uma morte dolorosa, triste, uma vida ceifada. Então tudo isso é codificada nas suas músicas e tem como propósito de semear e alcançar outras pessoas. Por isso, você precisa ter atenção sobre as músicas que você irá ouvir. Então, se você quiser saber mais a respeito das músicas, curiosidade a respeito dos cantores, das bandas, e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.